Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de melhorador de farinha, uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de açúcar. Misture tudo isso muito bem. Acrescente agora e de uma só vez 400 ml de água bem gelada e continue misturando até formar a massa bem lisa e homogênea. Vá adicionando nessa massa mais cerca de 500 gramas de farinha de trigo aos poucos até que dê ponto de mexer com as pontas dos dedos. Sempre aos poucos. Vá mexendo essa farinha peneirada nessa massa sempre com uma colher de pau logo após cada adição de farinha de trigo. Agora, ainda dentro do recipiente, comece a mexer a massa com as pontas dos dedos, até que a massa por si só comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Passe essa massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar até que essa massa fique bem macia e elástica e até que você atinja o ponto de véu. Leva cerca de 30 minutos de sova. Pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa. Cubra o recipiente com plástico filme ou um saco plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos. Depois deste tempo e com a massa já descansada, pincele óleo em toda a bancada.
Coloque a massa e comece a sovar delicadamente até que ela perca toda a fermentação e volte ao seu estado normal de maciez e elasticidade. Divida essa massa em 4 pedaços iguais. Logo em seguida, faça 4 bolas de mesmo tamanho e peso. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 30 cm de comprimento por 20 cm de largura. Pressione todas as laterais do retângulo de massa aberto com as pontas dos dedos. Agora, salpique cerca de 25 gramas de queijo tipo parmesão ralado na superfície do retângulo de massa aberto. Nivele bem. Comece a enrolar o retângulo de massa no sentido do comprimento. Comece pela parte inferior até chegar na parte superior do retângulo de massa. Pressione com as pontas dos dedos as laterais esquerda e direita do cilindro de massa, fechando bem, para evitar que o pão se abra e o recheio vaze na hora de crescer e na hora de assar. Feche as laterais muito bem. Faça isso com as outras 3 bolas de massa, formando 4 pães modelados salgados. Acompanhe. Coloque os pães já enrolados e modelados em uma forma de 37 cm de comprimento por 26 cm de largura. Essa forma precisa ser baixa e untada somente com manteiga. Coloque os pães nessa forma no sentido da largura da forma. Deixe os pães descansarem até que um pão encontre um ao outro ainda dentro da forma.
Nessa receita, não coloque outra forma sobressalente debaixo dessa forma, pois esse tipo de pão precisa receber calor na parte de baixo para formar a pestana. Também nessa receita, não passe nenhuma mistura de ovo batido na superfície dos pães, pois esse tipo de pão não precisa deste detalhe. Este tipo de pão precisa ficar com a casquinha bem crocante. Depois do tempo de descanso e com os pães já crescidos, leve em consideração. No forno, coloque no piso do forno um recipiente com água para formar o vapor durante o assamento dos pães. Essa água pode ser fria ou pode ser já quente. A grade do forno deve estar colocada na primeira posição para que o calor atinja a parte de baixo dos pães. Não se preocupe, pois esse tipo de pão é salgado e não vai queimar, pois não contém açúcar em excesso na massa. Preciso dizer para você que esses pães só vão ficar nesta posição por cerca de 20 minutos somente. Jogue no piso do forno cerca de 100 ml de água para formar o vapor. Leve em consideração também que o forno já deve estar pré-aquecido ao máximo 250 graus. Sendo assim, grade do forno na primeira posição e forno pré-aquecido a 250 graus no máximo. Analise os 4 pães se já estão crescidos. Faça 3 cortes transversais na superfície de cada pão com a ajuda de uma lâmina virgem usada somente para este fim. Em seguida, pulverize água fria na superfície de cada pão. Em seguida, coloque a forma com os pãezinhos para assar em forno pré-aquecido a 250 graus, temperatura máxima por cerca de 20 minutos. Se preferir, pode pulverizar água fria sobre os pães dentro do forno quente para ativar o vapor. Depois desses 20 minutos que os pães estiverem assando, faça da seguinte maneira. Vire a forma dos pães para o outro lado para assar os dois lados por completo. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta, embaixo desta forma, para que os pães a partir daqui não formem uma casca grossa embaixo dos pães. Passe a grade do forno para a segunda posição. Retire o recipiente de água do piso do forno. Passe a temperatura do forno para 150 graus, ou seja, o mínimo que o seu forno atingir. Essa etapa é para terminar de assar os pães. Essa parte, como já te disse, é fundamental, pois essa é a hora de secar os pães e deixá-los com a casquinha bem crocante. Deixe assar por mais 20 minutos nessa condição ou até que doure a superfície de cada pão e fiquem bem amarelos com a característica de pão de padaria. Uma observação importante que eu preciso falar para vocês é que você só vai precisar fazer tudo isso que eu acabei de te ensinar se o seu forno for doméstico da casa mesmo. Caso o seu forno for industrial de padaria, não precisa, tá bom, gente? Pois o forno industrial fará tudo isso para você automaticamente.